Meu nome é Lira Fonseca, e eu tinha 17 anos na noite em que minha família decidiu que a casa valia mais a pena salvar do que eu. Os alertas de tempestade estavam gritando em todos os celulares do município há 2 dias. Categoria 4. Evacuação obrigatória. As pessoas estavam colocando fitas nas janelas, arrastando cadeiras do jardim para dentro, enchendo sacos de lixo com roupas e saindo antes que as pontes fechassem. Eu pensei que estava saindo também. Eu já tinha colocado meus tênis perto da porta e embalado comida para os 2 cães e o velho gato cinza que dormia debaixo da minha cama. Então minha mãe olhou para os animais, olhou para os carros carregados e disse que alguém tinha que ficar para trás porque hotéis não aceitavam animais de estimação e ladrões adoravam casas vazias após as tempestades. Eu ri porque pensei que ela estava brincando. Ninguém riu de volta. Meu pai carregou compensado até a janela do meu quarto e pregou tudo do lado de fora. Quando eu perguntei por que ele estava fechando meu quarto depois de mandar todo mundo entrar no carro, ele disse que era para eu não ter nenhuma ideia quando o vento ficasse ruim. Minha mãe pegou o último carro. Meu irmão pegou o banco de trás. Minha tia segurou um cooler cheio de lanches no colo. Eu fiquei na varanda com 3 animais aterrorizados atrás de mim, enquanto meu pai desligava o disjuntor principal antes de sair. A casa inteira ficou escura antes mesmo da tempestade chegar. 6 horas depois, meu celular morreu. 19 horas depois, eu ainda estava sentada no armário do corredor, com toalhas molhadas embaixo da porta. Um cachorro tremendo contra minhas costelas, o gato arranhando meu moletom e algo pesado batendo no telhado com tanta força que eu pensei que o teto ia cair. Eu sorri, não porque eu era corajosa, não porque eu estava bem. Eu sorri porque, pela primeira vez na vida, eu finalmente entendi exatamente o que eu era para eles. Mas antes de contar o que aconteceu 9 anos depois, quando meu celular explodiu com 53 chamadas perdidas e meu pai implorou para eu parar, me diga isso primeiro. Que horas são aí onde você está agora? E de onde você está ouvindo isso? Eu quero saber até onde essa história viaja antes que eles percebam que a verdade não ficou enterrada naquela tempestade. O nome do meu pai era Rogério Fonseca, e a pior parte sobre ele não era que ele sempre era cruel, era que ele sabia exatamente quando agir com bondade para que as outras pessoas nunca acreditassem no que acontecia dentro da nossa casa. Ele trabalhava no departamento de manutenção da prefeitura há quase 20 anos, o que significava que ele entendia os alertas de tempestade melhor do que a maioria das pessoas. Ele sabia o que um furacão de categoria 4 podia fazer com um telhado, uma janela, uma linha de energia, uma adolescente presa dentro de uma casa escura. Minha mãe, Patrícia Fonseca, trabalhava no escritório da frente de uma escola fundamental e voluntariava na igreja todo ano. As pessoas a chamavam de paciente, generosa e altruísta. Diziam que ela tinha um dom para fazer as crianças se sentirem seguras. Eu costumava me perguntar se eu era a única criança que aquele dom nunca alcançava. Meu irmão Dante era 2 anos mais novo que eu, mas de alguma forma sempre foi tratado como a criança que meus pais estavam esperando. Eu era o acidente que eles tiveram cedo demais. Ele era a segunda chance de que eles se orgulhavam de exibir. Quando Dante tirou um B em matemática, minha mãe colou a prova na geladeira e disse que ele estava dando o melhor de si. Quando eu tirei notas máximas em tudo, meu pai mal ergueu os olhos do café e disse: "Isso é o que você deve fazer." Dante ganhou sapatos novos antes do início das aulas. Eu ganhei a mochila velha dele quando ele decidiu que o zíper estava irritante. Dante ganhou uma caminhonete usada quando fez 16 anos porque, segundo meu pai, um menino precisava de independência. Eu andava 3 quilômetros para a casa da escola porque, segundo o mesmo homem, andar construía disciplina. Minha tia Valéria se mudou para nossa casa quando eu tinha 14 anos depois do que ela chamou de um período difícil. Aquele período difícil durou anos. Ela nunca pagou aluguel, nunca comprou mantimentos e mesmo assim ainda tinha opiniões sobre como eu era egoísta. Ela chamava Dante de querido e me chamava de dramática. Ela dizia à minha mãe que eu tinha um rosto difícil, como se eu estivesse sempre acusando alguém de alguma coisa. Talvez eu estivesse. Talvez mesmo naquela época eu pudesse sentir a verdade sentada em todo o quarto conosco, quieta e feia. A única pessoa que já me fez sentir querida foi minha avó, vovó Helena Mendes. Ela morava a cerca de 15 minutos de distância em uma velha casa azul com persianas brancas e uma varanda com balanço
que rangia toda vez que o vento vinha do mar. Vovó Helena era quem ia às minhas peças da escola, mesmo quando eu tinha só uma fala. Era quem me ensinou a dirigir em um estacionamento de igreja vazio. Era quem guardava meus lanches favoritos na despensa, porque notava que minha mãe só comprava o que Dante gostava. Quando eu era pequena, eu achava que vovó era só extra-amorosa. Quando fiquei mais velha, entendi que ela estava preenchendo um espaço que meus pais tinham deixado vazio de propósito. Ela nunca disse que meus pais me odiavam. Ela era cuidadosa demais para isso. Mas uma vez, quando eu tinha 15 anos, ela viu minha mãe esquecer meu jantar de aniversário porque Dante tinha um jogo de futebol. E vovó olhou para mim do outro lado da mesa da cozinha e disse: "Filha, nunca implore para as pessoas te verem quando elas treinaram a si mesmas para olhar para o outro lado." Eu não entendi como aquela frase seria importante até a tempestade, porque a noite em que eles me deixaram para trás com os animais não foi alguma mudança chocante de quem eles eram. Não foi uma boa família tomando uma decisão ruim sob pressão. Foi a coisa mais honesta que eles já tinham feito. Eles passaram a vida inteira me mostrando que meu conforto vinha por último, meu medo vinha por último, minha segurança vinha por último. O furacão só deu a eles a chance de provar isso quando ninguém estava olhando. E quando eles voltaram depois de 19 horas, molhados do estacionamento do hotel e irritados porque o trânsito tinha sido ruim, minha mãe não correu para mim. Ela passou por mim e perguntou se os cães tinham estragado o chão. Meu pai checou as janelas antes de checar meu rosto. Dante reclamou que o café da manhã do hotel tinha sido péssimo. Tia Valéria disse que mal tinha dormido porque os travesseiros eram duros demais. Eu fiquei no corredor com meu moletom ainda arranhado pelas garras do gato e disse a eles que eu achei que ia morrer. Minha mãe suspirou como se eu a tivesse envergonhado. "Lira, pare de ser dramática. A casa ainda está de pé." Meu pai disse: "Você era velha o suficiente para lidar com isso." Dante sorriu e disse: "Sinceramente, eu seria grato se eles confiassem em você." Tia Valéria acrescentou: "Algumas meninas da sua idade adorariam esse tipo de responsabilidade." Aquele foi o momento em que eu parei de tentar fazer eles entenderem. Eu tinha sobrevivido a um furacão, mas de alguma forma o silêncio depois que eles voltaram para casa parecia mais frio que a tempestade. No ano seguinte, eu me tornei muito boa em desaparecer enquanto ainda morava sob o teto deles. Eu parei de contar à minha mãe quando algo doía. Eu parei de pedir carona ao meu pai. Eu parei de reagir quando Dante fazia piadas sobre eu ser o fantasma da família. Eu aprendi que o silêncio podia ser um escudo se você o usasse por tempo suficiente. Na escola, as pessoas achavam que eu era focada. Os professores me chamavam de madura. Os orientadores diziam que eu tinha um forte senso de direção. Eles não sabiam que direção era só outra palavra para fuga. Todo formulário de bolsa de estudos que eu preenchia parecia uma pequena porta se abrindo. Todo site de universidade que eu visitava em segredo parecia oxigênio. Eu escolhi faculdades longe o suficiente para que ninguém pudesse me pedir para voltar para jantar, mas perto o suficiente para que vovó Helena ainda pudesse me visitar se quisesse. Eu não contei a ninguém exceto ela. Quando eu finalmente admiti que estava me candidatando a universidades fora da cidade, vovó não chorou nem tentou me convencer do contrário. Ela fez chá, colocou um prato de biscoitos de manteiga entre nós e perguntou: "Quanto dinheiro você precisa para ficar livre?" Eu quase desabei ali mesmo. Não porque eu estava triste, mas porque ninguém nunca tinha me feito aquela pergunta antes. Meus pais falavam de dinheiro como se eu fosse um custo. Vovó falava como se fosse uma ferramenta. Eu consegui uma bolsa integral para uma universidade em Porto Alegre e escolhi um curso ligado a planejamento de desastres, conformidade com seguros e riscos de propriedades costeiras. As pessoas perguntavam por que uma menina da minha idade queria estudar códigos de furacões, regras de evacuação e relatórios de seguros. Eu dizia a elas que tempestades me interessavam. Isso era mais fácil do que dizer que eu queria entender todo o sistema que tinha falhado comigo. Eu queria saber o que as pessoas eram legalmente obrigadas a fazer, moralmente obrigadas a fazer, e o que acontecia quando elas ignoravam os dois. No dia seguinte à formatura, eu arrumei uma mala e uma bolsa de viagem. Minha mãe ficou na cozinha, rolando o celular enquanto eu carregava minhas coisas para o carro de vovó. Ela perguntou se eu tinha certeza de que não estava fazendo cena. Meu pai perguntou quando eu voltaria para ajudar a limpar a garagem. Dante me disse para não agir como se fosse sofisticada só porque estava indo para a faculdade. Tia Valéria disse que meninas de faculdade sempre voltam com atitude. Vovó estava esperando do lado de fora com o motor ligado
e uma caixa de sanduíches no banco do passageiro. Eu me lembro de olhar para casa antes de entrar no carro, não com tristeza, mas com um estranho vazio calmo. Algumas pessoas saem de casa e sentem que estão perdendo parte de si mesmas. Eu senti que estava deixando para trás um traje que nunca tinha servido. A faculdade não me curou da noite para o dia. Liberdade não é mágica. A primeira vez que uma colega de quarto perguntou onde minha família estava no final de semana dos pais, eu menti e disse que eles estavam ocupados. A primeira vez que uma tempestade derrubou a energia no meu dormitório, eu fiquei sentada no chão do banheiro por 20 minutos antes de conseguir me levantar. Mas aos poucos eu construí uma vida que não precisava da aprovação deles. Eu estudei mais do que qualquer um ao meu redor, porque sabia exatamente do que eu estava fugindo. Eu trabalhei meio período no escritório de moradia do campus. Depois fiz estágio em uma firma de seguros costeiros. Depois passei os verões revisando relatórios de danos de tempestades para propriedades ao longo da costa. Eu aprendi como as casas falhavam, como os pedidos eram negados, como os planos de evacuação eram escritos e como as pessoas mentiam facilmente quando o dinheiro estava envolvido. Toda a habilidade que eu ganhava se tornava outra tranca na porta entre mim e minha família. Meus pais mal ligavam. Quando ligavam, era porque queriam algo pequeno o suficiente para fingir que não era um favor. Eu podia explicar um formulário de seguro, eu podia olhar uma carta da prefeitura, eu podia mandar dinheiro para Dante porque ele tinha se metido em encrenca com uma prestação do carro. Eu geralmente dizia não. Vovó Helena ligava todo domingo à noite. Ela perguntava sobre minhas aulas, meus amigos, o que eu estava comendo, se eu tinha rido naquela semana. Ela me visitava 2 vezes por ano e trazia barrinhas de pequi caseiras em uma lata. Durante uma dessas visitas, quando eu tinha 22 anos, ela sentou no meu apartamento pequeno e me contou a verdade sobre a casa. Meus pais moravam na propriedade dela há anos, pagando quase nada. A velha casa costeira era dela, não deles. Eles tinham se mudado quando eu era pequena porque disseram que precisavam de ajuda para se estabelecer. Depois nunca saíram. Eles tratavam como uma herança que já tinham recebido. Vovó pagava os impostos quando eles atrasavam. Vovó cobria os reparos quando eles ignoravam. Vovó continuava dando porque achava que talvez, se tivessem estabilidade, eles se tornariam pais melhores. A voz dela mudou quando disse isso. Ficou menor. Eu estava errada sobre eles, Lyra. Eu disse a ela para não se culpar. Ela apertou minha mão e disse: eu não me culpo por amar minha filha. Eu me culpo por ter esperança de que o amor a faria mais gentil. Então ela me contou algo que fez meu estômago revirar. Ela tinha mudado o testamento. A casa iria para mim. Eu disse à vovó Helena para não fazer isso. Essa foi minha primeira reação. Não porque eu não quisesse a casa, mas porque eu sabia exatamente o que aconteceria. Minha mãe diria que eu manipulei uma velha. Meu pai diria que eu roubei da família. Dante falaria de justiça como se justiça tivesse morado algum dia na nossa casa. Tia Valéria me chamaria de gananciosa de um quarto que ela nunca pagou. Vovó ouviu tudo isso e assentiu como se já esperasse cada palavra. Então ela disse: aquela casa protegeu pessoas que nunca te protegeram. Quando eu for, eu quero que ela te proteja. Eu não tinha resposta para aquilo. 3 anos depois, vovó morreu dormindo depois de fazer café e alimentar os pássaros na varanda. Aquele detalhe quase me quebrou. Ela tinha deixado o mundo do jeito que viveu nele, quietamente cuidando de algo menor que ela mesma. Eu voei de volta para o funeral e mantive distância da minha família. Minha mãe chorou alto no serviço, se inclinando nos braços das pessoas, aceitando conforto como se tivesse sido a filha devota de vovó todo o dia da vida dela. Meu pai ficou rígido ao lado dela, interpretando o papel de genro enlutado. Dante usou um terno escuro e pareceu entediado até alguém mencionar a casa. Tia Valéria sussurrou alto demais que vovó sempre tinha sido estranha comigo. Eu não respondi. Eu tinha aprendido que o silêncio deixava as pessoas nervosas quando elas esperavam que você implorasse. O testamento foi lido 2 semanas depois. Eu não estava na sala com eles. Meu advogado me ligou depois e 10 minutos depois disso, meu celular começou a tocar. Minha mãe ligou 11 vezes antes de deixar um recado que começava com confusão falsa e terminava com raiva real. Meu pai mandou mensagem: me liga agora. Dante enviou uma mensagem longa sobre como vovó nunca ia querer dividir a família, como se a família não tivesse sido dividida desde o dia em que eu nasci. Tia Valéria disse que eu tinha envenenado uma idosa contra o próprio sangue. Eu li tudo,
Depois coloquei o celular virado para baixo e voltei ao trabalho. Aquela foi a primeira vez que entendi que poder não precisava ser barulhento. Por anos eles tinham controlado toda a história, todo o quarto, toda a regra. Agora um pedaço de papel com a assinatura de vovó tinha trocado as fechaduras de tudo. Eu poderia ter despejado eles imediatamente, mas não fiz isso. Isso teria tornado a história fácil demais para eles. Eles teriam chorado para a cidade inteira que eu joguei pais enlutados na rua depois de um funeral. Então eu fiz o que minha carreira tinha me treinado a fazer. Eu usei estrutura, eu usei documentação, eu usei termos que eles não podiam distorcer sem se expor. Eu enviei um contrato de locação formal no valor de mercado com regras claras sobre ocupação, manutenção da propriedade, prazos de pagamento e interferência com venda ou direitos de inspeção. Só meus pais eram inquilinos aprovados. Tia Valéria não estava listada. Dante não estava listado. Nenhum hóspede de longo prazo sem permissão por escrito. Minha mãe chamou de humilhante. Meu pai chamou de desrespeitoso. Dante disse que fazer os próprios pais assinarem um contrato de locação era nojento. Tia Valéria disse que vovó teria vergonha. Eu disse a eles que tinham 30 dias para assinar ou desocupar. Eles assinaram no dia 28. Eu ainda me lembro de olhar para as assinaturas deles quando a cópia voltou para mim. Rogério Fonseca, Patrícia Fonseca. As duas pessoas que uma vez me deixaram no escuro agora precisavam da minha permissão para continuar dormindo sob aquele teto. Por 3 anos eu mantive tudo profissional. Eu não insultei eles. Eu não visitei em feriados. Eu não respondi mensagens emocionais. O aluguel era devido no dia 1 grau. Multas por atraso depois do dia 5. Pedidos de manutenção tinham que ser enviados por escrito. Minha mãe odiava isso mais que tudo. Ela queria ligações onde podia chorar, acusar e reescrever a história em tempo real. Yudeia ela threads de e-mail. Meu pai queria me intimidar com silêncio e comandos curtos. Eu dei a ele documentos digitalizados. Eles aprenderam lentamente que a versão de mim que eles criaram para ser quieta tinha crescido em alguém que mantinha registros. Então, durante o 3º ano, os pagamentos começaram a atrasar. Primeiro por 3 dias, depois por 2 semanas, depois um mês inteiro sumiu. Mais ou menos na mesma época, Dante de repente ficou amigável de novo. Ele mandou mensagem perguntando como eu estava. Ele enviou uma foto do novo cartão de visitas do escritório de imóveis e disse: "Talvez a gente deva se encontrar como adultos." Eu soube imediatamente que algo estava errado. Dante nunca tinha me procurado a menos que alguém atrás dele quisesse minha mão aberta. A amabilidade de Dante durou exatamente 4 mensagens antes do motivo real escapar. Ele disse que a saúde do pai tinha sido ruim. Ele disse que a mãe estava sob estresse. Ele disse que a casa era demais para eles, mas se mudar na idade deles seria devastador. Ele disse que tinha pensado, como profissional de imóveis, que talvez houvesse uma solução que funcionasse para todos. Sempre que alguém da minha família dizia todos, eles queriam dizer eles mesmos. Eu deixei ele continuar falando. Ele me contou que meus pais tinham juntado cerca de R$ 55 mil, esvaziando poupanças, pegando emprestado de amigos da igreja, vendendo o barco de pesca do meu pai e pressionando Dante para contribuir. Eles queriam oferecer como entrada para comprar a casa de mim pelo que ele chamou de preço de família. A propriedade valia várias vezes isso. Só o terreno tinha se valorizado porque os aluguéis turísticos por temporada tinham explodido naquela parte do litoral catarinense. Eu perguntei a Dante o que ele achava que preço de família significava. Ele disse que significava não tratar as pessoas que me criaram como estranhos. Eu quase ri. Criar era uma frase tão generosa para o que eles tinham feito. As pessoas criam filhos protegendo eles. Meus pais me guardaram na casa como mobília de tempestade. 6 dias depois, eu dirigi de volta para a costa com uma pasta no banco do passageiro e nenhuma emoção sobrando para nostalgia. A casa parecia pior do que eu esperava. A tinta azul de vovó tinha desbotado para um cinza cansado. Uma grade da varanda pendia para fora. As persianas de tempestade estavam enferrujadas nas dobradiças. Os canteiros que vovó amava tinham virado mato e pedras rachadas. Eles tinham morado em uma casa que diziam amar e trataram do mesmo jeito que me trataram, útil até exigir cuidado. Minha mãe abriu a porta antes que eu batesse. Ela sorriu brilhante demais e disse que eu parecia magra. Meu pai estava sentado na poltrona da sala, mais velho do que eu lembrava, mas ainda com aquela expressão dura que usava quando queria que todo mundo soubesse que estava decepcionado.
Dante não devia estar lá, mas a caminhonete dele estava estacionada na rua. Eu notei antes mesmo de eles começarem a falar. Minha mãe ofereceu café. Meu pai disse que precisávamos ser práticos. Eu fiquei de pé. Eles tinham ensaiado o discurso. Minha mãe falou sobre vovó, sobre legado, sobre como a casa devia ficar na família. Meu pai disse que R$ 55.000 era um sacrifício sério. Ele disse que eu tinha me dado bem e não precisava espremer meus próprios pais. Ele disse que eles tinham cometido erros, mas todos os pais cometem erros. Eu deixei ele falar até acabar as mentiras confortáveis. Então eu perguntei: você lembra o que disse quando pregou a janela do meu quarto antes do furacão? O rosto da minha mãe se contraiu. Meu pai olhou para o corredor, não para mim. Ele disse: não vamos fazer isso de novo. Eu disse: eu vou. Minha mãe retrucou que eu tinha me agarrado àquela tempestade por tempo demais. Ela disse que eu estava viva, a casa estava bem, e filhas normais não puniam a família para sempre por uma noite ruim. Foi quando eu abri a pasta. Eu disse a eles que não ia vender a casa para eles. Nem por R$ 55.000, nem por R$ 500.000. Eu tinha aceitado uma oferta de uma empresa de resorts costeiros que planejava reformar a propriedade em uma casa de aluguel, licenciada segura contra tempestades, com recursos de evacuação pet-friendly. Eles tinham 60 dias para desocupar conforme o contrato. As lágrimas da minha mãe vieram rápido, mas eu conhecia aquelas lágrimas. Não eram luto, eram ferramentas. Ela perguntou como eu podia jogar meus próprios pais na rua. A voz do meu pai ficou baixa. Ele disse que vovó ficaria enojada comigo. Eu disse a ele que vovó sabia exatamente o que estava fazendo. Foi quando Dante entrou pela porta da frente com o rosto de pacificador. Ele disse que tinha vindo porque esperava que pudéssemos discutir isso calmamente. Eu perguntei se ele tinha contado a ele sobre a oferta antes de eu chegar. O rosto dele me deu a resposta antes da boca. Ele tinha coletado informações para eles, fingindo reconectar enquanto relatava cada detalhe de volta para as pessoas que ainda achavam que podiam me superar. Antes que eu pudesse responder, eu ouvi movimento no andar de cima. Tia Valéria desceu de chinelos, segurando uma caneca, o cabelo enrolado em uma toalha. Ela congelou quando me viu segurando o celular. De acordo com o contrato, ela não devia estar morando lá. De acordo com o contrato, ela tinha saído há 3 anos. Eu comecei a gravar. Minha mãe disse: não ouse. Eu disse: você morou na minha casa, quebrou meu contrato, mentiu na minha cara e ainda achou que eu viria despreparada. Tia Valéria me chamou de menina vingativa. Dante me disse para parar de escalar. Meu pai disse que se eu seguisse com isso, eu nunca mais seria bem-vinda na família. Eu olhei para os 4 deles de pé na sala de vovó e percebi que eles ainda não entendiam. Eu não me sentia bem-vinda naquela família desde antes da tempestade. Eu não estava perdendo um lugar. Eu estava recuperando um. 10 minutos depois que eu saí, minha mão começou a tremer em um estacionamento de loja de ferragens. Não de arrependimento, de adrenalina. As pessoas acham que vingança parece quente, como raiva finalmente ganhando voz. A minha parecia fria, precisa, quase quieta. Eu fiquei sentada até minha respiração desacelerar. Então vi uma mensagem do Sr. Jonas Bell, antigo vizinho de vovó. Ele me conhecia desde criança e ainda mandava cartão de Natal todo ano com um farol impresso na frente. A mensagem dele dizia: Lira, soube que você está na cidade. Tem coisas que você precisa saber antes da reunião do conselho. Eu liguei para ele imediatamente. O que ele me contou explicava por que as pessoas na cidade tinham me olhado estranho por anos. Meus pais não tinham só reclamado de pagar aluguel. Eles tinham construído uma história inteira em torno disso. Segundo eles, eu tinha ameaçado denunciá-los por crimes falsos a menos que pagassem. Eu tinha manipulado vovó enquanto ela estava confusa. Eu era instável, gananciosa e obcecada em punir meus pais. Depois que aceitei a oferta da empresa de resorts costeiros, a história mudou de novo. Agora eu estava tentando tirar luz para cometer fraude de seguro com uma empresa de aluguel. Minha mãe tinha ido de porta em porta com olhos vermelhos e voz de igreja, dizendo aos vizinhos que tinha medo do que eu faria em seguida. Meu pai tinha insinuado que conhecia pessoas no conselho de licenças da comunidade que teriam preocupações. Dante tinha usado os novos contatos de imóveis para fazer perguntas sobre o comprador. Tia Valéria aparentemente tinha contado para metade do bairro que eu saí de casa, porque era egoísta demais para fazer parte de uma família. Por um momento eu quase admirei o trabalho em equipe. Eles nunca me protegeram com tanta energia.
Eu contratei a advogada Cláudia Ramos na manhã seguinte. Ela era direta, calma e completamente indiferente ao caos emocional, o que me fez confiar nela imediatamente. Eu levei tudo: o contrato, os registros de pagamento, o vídeo de tia Valéria descendo de chinelos, as capturas de tela de Dante, a oferta aceita, as mensagens do meu pai que começaram a chegar depois da minha visita. Uma delas dizia: "Você acha que papelada te torna poderosa, mas licenças podem complicar quando as pessoas certas perguntam." Outra dizia: "Eu ainda sei como este município funciona." Cláudia leu aquela 2 vezes e disse: "Bom." Ele colocou a ameaça por escrito. Ela explicou que o ocupante não autorizado sozinho era suficiente para rescindir o contrato mais rápido que os 60 dias padrão. A tentativa deles de interferir na venda e no processo de licenças criava outro problema sério. Difamação seria mais difícil a menos que mostrássemos danos, mas não precisávamos perseguir toda a mentira. Só precisávamos do caminho mais limpo para remover-los e proteger a venda. Esse se tornou o plano. Um aviso formal de 30 dias foi enviado citando violações do contrato, ocupação não autorizada e interferência nos interesses comerciais legais da proprietária. Minha mãe ligou 16 vezes naquele dia. Eu não atendi. Ela mandou mensagem que eu era sem coração, que estava matando meu pai de estresse, que vovó nunca me perdoaria, que perdão era o que pessoas decentes faziam. Eu respondi uma vez: deixar uma criança sozinha em um furacão de categoria 4 não foi um erro, foi uma escolha. Mentir sobre aquela criança por 9 anos também foi uma escolha. 30 dias é mais misericórdia do que vocês me deram. Meu pai não mandou culpa, ele mandou ameaças. Dante apareceu no meu apartamento 2 dias depois sem aviso. Eram quase 8 da noite. Eu abri a porta, mas não deixei ele entrar até ele dizer que queria falar sem eles. Curiosidade não é perdão, mas às vezes é útil. Ele sentou no meu sofá como se entrasse em uma negociação e disse que entendia por que eu estava com raiva. Essa foi a primeira mentira. Então disse que nossos pais tinham tomado uma decisão terrível durante a tempestade, mas destruí-los agora não mudaria isso. Ele disse que eles eram mais velhos, assustados e financeiramente presos. Ele disse que eles precisavam de um processo de pedido de desculpas, não humilhação pública. Eu perguntei o que ele achava que um pedido de desculpas consertaria. Ele disse que poderia me dar paz. Eu disse a ele que paz não era o mesmo que deixar as pessoas ficarem com tudo que roubaram. Dante se inclinou para a frente e disse: "Você está se tornando pior que eles." Aquela frase era para me ferir. Não feriu. Eu disse que eles agiram contra uma criança que não tinha poder. Eu estou agindo contra adultos que tiveram 9 anos para contar a verdade e escolheram mentiras em vez disso. Isso não é a mesma coisa. Ele disse que vingança me deixaria sozinha. Eu disse a ele que eu tinha sido sozinha naquela família a vida inteira. A diferença agora era que eu não era mais impotente. Ele saiu bravo, o que significava que tinha falhado. No dia seguinte, o Sr. Jonas me mandou fotos de panfletos que estavam sendo distribuídos antes da reunião de licenças. Minha mãe tinha escrito que o bairro precisava parar um projeto de aluguel perigoso liderado por uma proprietária antiética. Uma proprietária antiética. Aquela frase ficou comigo a noite toda. Eles tinham me deixado na tempestade, cortado a energia, pregado minha janela, mentido para os vizinhos, violado meu contrato e ameaçado minha venda. Mas eu era antiética porque finalmente tinha provas. A reunião do conselho estava há 6 dias. Eles estavam trazendo boatos, eu estava trazendo recibos. A reunião de licenças da comunidade foi realizada em um prédio baixo de tijolos ao lado da biblioteca. O tipo de lugar onde toda a cadeira rangia e todo mundo sabia quais famílias moravam na cidade há mais tempo. Meus pais contavam com isso. Eles achavam que a história protegeria eles. Eles achavam que as pessoas veriam minha mãe chorando e meu pai parecendo cansado e Dante sentado com as mãos cruzadas como filho razoável, e decidiriam que eu era o problema antes mesmo de eu abrir a boca. A empresa de resorts costeiros apresentou primeiro. O plano deles era limpo, legal e melhor para a propriedade do que qualquer coisa que meus pais tinham feito em anos. Eles restaurariam a casa de vovó em vez de derrubá-la. Eles adicionariam janelas resistentes a tempestades, kits de evacuação para animais, iluminação de emergência e planos claros de segurança para hóspedes. Eles tinham licenças, inspeções e seguros alinhados. Então os comentários públicos começaram. Minha mãe se levantou primeiro. Ela usava um cardigã azul suave
e a expressão ferida que usava sempre que queria que estranhos adotassem a versão dela dos eventos. Ela disse que eu tinha mudado depois de sair de casa. Ela disse que eu tinha ficado obcecada com dinheiro. Ela disse que estava forçando meus pais idosos a saírem de uma casa de família por lucro. Ela disse que temia que eu estivesse envolvida em fraude de seguro e que o conselho tinha o dever de proteger o bairro. Meu pai ficou imóvel, maxilar apertado. Dante olhava para a mesa. Tia Valéria assentia como juíza. Eu deixei minha mãe terminar cada palavra. Então eu me levantei e me apresentei como a proprietária legal da propriedade. Eu mantive a voz calma porque a verdade não precisa gritar quando tem documentos. Eu mostrei o contrato primeiro. Eu expliquei que meus pais eram inquilinos, não donos. Eu mostrei a cláusula de ocupação e o vídeo de tia Valéria descendo do segundo andar, provando que ela morava lá sem permissão. Tia Valéria sussurrou algo baixo, mas ninguém riu. Então eu li a mensagem do meu pai sobre licenças que podiam complicar quando as pessoas certas perguntassem. Um dos membros do conselho olhou diretamente para ele e perguntou se ele tinha escrito aquilo. Meu pai disse que estava fora de contexto. Eu disse: então me deixe dar o contexto. Eu tirei o relatório meteorológico da noite do furacão Isabela. Velocidades do vento, alertas de emergência, avisos de evacuação obrigatória, fechamento de estradas. Eu contei à sala que eu tinha 17 anos quando minha família evacuou sem mim. Eu contei que minha mãe pegou o último carro porque alguém tinha que vigiar a casa. Eu contei que meu pai pregou a janela do meu quarto do lado de fora e disse que era para eu não ter ideias. Eu contei que ele cortou o disjuntor principal antes de sair e que eu passei 19 horas em um armário do corredor com 2 cães e um gato enquanto o telhado sacudia acima de mim. A sala ficou tão quieta que eu pude ouvir a caneta de alguém parar de se mover. Um membro do conselho perguntou ao meu pai se aquilo era verdade. Meu pai disse que a tempestade não tinha sido tão ruim quanto as pessoas faziam parecer. O membro do conselho perguntou se ele tinha deixado uma menor sozinha na casa durante uma evacuação obrigatória. Meu pai disse que eu quase tinha 18 anos. O membro do conselho perguntou se ele tinha pregado minha janela do lado de fora. Ele disse que era para proteção. Eu disse: então por que você me disse que era para eu não ter ideias? Ele não respondeu. Aquele silêncio fez mais dano do que qualquer discurso que eu pudesse ter dado. Minha mãe começou a chorar, mas dessa vez a sala não se moveu na direção dela. Ela se moveu para longe. Dante olhou para o chão. O rosto de tia Valéria tinha ficado pálido. A licença foi aprovada por unanimidade. Depois, as pessoas que tinham acreditado nos meus pais evitavam os olhos deles. O senhor Jonas me abraçou do lado de fora e disse que vovó teria ficado orgulhosa. Eu não chorei até voltar para o carro, não porque sentia pena deles, mas porque pela primeira vez a verdade tinha ficado de pé em uma sala cheia de pessoas e sobrevivido. 6 dias depois, o prazo de 30 dias chegou. Meus pais tinham passado o último mês tentando me parar em vez de encontrar um lugar real para morar. Eu vim com a advogada Cláudia e um oficial do xerife, porque sabia que era melhor não chegar sozinha. Minha mãe ficou na entrada implorando por 2 semanas a mais. Ela disse que o apartamento que encontraram era pequeno. Ela disse que a saúde do meu pai estava ruim. Ela disse que eu estava jogando a família fora. Eu disse: 30 dias é mais do que vocês me deram aquela noite. Meu pai saiu sem olhar para mim. Tia Valéria carregou caixas em uma van emprestada. Dante tentou falar, mas eu disse a ele que não havia mais nada para ele traduzir. Na manhã seguinte, meu celular explodiu. 53 chamadas perdidas. Às 7h30 da manhã, meu pai mandou: por favor, pare. Não faça isso. Às 9h30, minha mãe escreveu: nós estávamos errados. Por favor, nos perdoe. Dante enviou parágrafos sobre como eu tinha ido longe demais. Tia Valéria me chamou de cruel. Parentes que tinham me ignorado por anos, de repente descobriram meu número. Eu enviei uma mensagem em grupo. Quando eu tinha 17 anos, meus pais me deixaram sozinha em um furacão de categoria 4 com os animais, pregaram minha janela do lado de fora, cortaram a energia e voltaram me chamando de dramática. Nenhum de vocês me protegeu então. Não me deem lição agora porque eles finalmente encontraram consequências. Ninguém respondeu. A venda fechou semanas depois. Meus pais se mudaram para um apartamento pequeno, a 40 minutos terra adentro. Minha mãe perdeu o bairro que uma vez acreditou nela. Meu pai perdeu a autoridade que usava para assustar as pessoas. Dante perdeu a versão da história onde ele era o bom filho tentando ajudar.
Tia Valéria perdeu o quarto grátis e seu hobby favorito, me julgar de dentro de uma casa que ela não possuía. Eu usei parte do dinheiro para começar um pequeno fundo de emergência em nome de vovó Helena, ajudando abrigos a estocar suprimentos de evacuação para animais e ajudando famílias com crianças a encontrar abrigo seguro durante alertas de furacão. Isso importava para mim porque a lição nunca foi só vingança. Crianças não são guardas de propriedade. Animais não são desculpas. Família não é provada por sangue ou sobrenomes, ou quem chora mais alto em público. Família é provada por quem te protege quando te deixar para trás. Seria mais fácil. Algumas pessoas vão dizer que eu devia ter perdoado eles mais cedo. Eu acho que perdão sem responsabilidade é só permissão para a próxima crueldade. Eu não desejo que eles morram. Eu não desejo dor por dor. Eu só queria que eles vivessem dentro das consequências que construíram para mim. N anos atrás, eu sorri no escuro porque finalmente entendi que estava sozinha. Agora eu sorrio porque não estou mais presa ali.